Fala prevencionista, tudo bem? Hoje estamos aqui e nós vamos falar sobre um tema diferente, né? De vez em quando eu me proponho a falar sobre algumas coisas diferentes aqui no canal, sobre motivação, sobre ensino de inglês, né? Que eu estou aprendendo inglês. E hoje eu quero falar sobre a terceirização irrestrita, que acabou, né, de ser aprovada pelo Supremo Tribunal Federal, né? E aí o povo ficou louco, né? Nestor comenta sobre a terceirização que acabou de ser aprovada pelo Supremo Tribunal Federal. Primeiro, que não existe nada de novo nisso, não é verdade? Afinal, a terceirização já tinha passado na Câmara e no Senado. Afinal, a terceirização já tinha sido até sancionada, já tinha até se tornado lei através da CLT. Mas o que eu quero chamar a atenção nesse vídeo aqui hoje não é nem tanto sobre a questão da terceirização, mas sobre a juristocracia. No Brasil é uma coisa interessante. Nós temos a Câmara, tem o Senado, né, que fazem parte do Congresso Federal lá em Brasília. Não tem aquela bacia para cima, outra para baixo lá em Brasília? Pois é, fazem parte do Congresso, a Câmara e o Senado. E são órgãos que existem e fazem parte do Poder Legislativo, ou seja, eles são os órgãos que existem para criar leis. E por outro lado, você tem o judiciário. E para que serve o judiciário? O judiciário serve apenas para fazer cumprir as leis existentes. E às vezes eles também avaliam a questão de interpretação das leis existentes. Então, nesse cenário, a gente tem, na verdade, executivo, legislativo e judiciário. E quem é o executivo? O executivo é o presidente da República, o executivo é o governador do estado. Então, executivo é o cara que governa. Legislativo é o camarada, são as pessoas que criam lei. E judiciário é o órgão que existe para julgar essas leis. Mas aqui no Brasil, a bagunça é tão generalizada que o Supremo Tribunal Federal ele age como se fosse um criador de leis. Então, foi aprovada a terceirização. Não estou falando que a terceirização é boa ou é ruim, estou falando só do papel do Tribunal Superior. Foi aprovado, já é lei, e mesmo assim tem que ficar passando pelo Supremo Tribunal Federal para que eles possam julgar. Né? Quer dizer, para que existe Câmara? Para que existe Senado? Se o Supremo Tribunal fica avaliando tudo isso o tempo todo. Então é uma coisa difícil de entender no Brasil a bagunça que acontece. E eu acho que até os profissionais da área de segurança têm que entender disso, essa bagunça legislativa que ocorre aqui no Brasil. Por exemplo, na questão de normas regulamentadoras. A CLT, aliás, a NR15 diz que para ter direito à insalubridade, o risco tem que ser contínuo, uma exposição contínua. Já o Tribunal do Trabalho, né, o Superior Tribunal do Trabalho, falou não, o risco intermitente também dá direito. Então, quer dizer, você tem uma coisa escrita na lei, mas ela não vale porque o Tribunal Superior, né, diz que não vale. Não é só uma exposição contínua, uma exposição intermitente também pode ter direito. É uma zona. Desculpe a palavra, mas é uma zona. Então, repito, não estou falando que a terceirização é boa. Estou falando que eles nem deveriam julgar isso, porque já passou pela Câmara e pelo Senado. Mas aqui no Brasil é isso que acontece. Enfim, e aí, olha só o que o Luiz Fux, né, que é lá do Supremo, falou. Só o judiciário pode salvar o Brasil do naufrágio. Caramba, hein? Esses juízes do Supremo se acham mesmo. Só o judiciário pode salvar o Brasil do naufrágio. Puxa vida, hein? Esses camaradas se acham. É brincadeira. Os caras ganham, né, na média, eu tava vendo aqui, R$ 47 mil por mês e se acha os donos da moral. Enquanto a população brasileira
quanto o salário mínimo, né, da população brasileira não é nem R$ 1.000, não chega a R$ 1.000, os camaradas do Supremo ganham R$ 47.000 em média e se acham os arautos da justiça. Eu vou te falar, viu? E para completar, só para você ver o tanto que no Brasil a bagunça é generalizada, o Supremo Tribunal Federal, o papel dele deveria ser o quê? Garantir que os direitos constitucionais sejam mantidos, ou seja, eles tinham que estar de olho na Constituição Federal, meu filho, e não deixar que altere alguns itens lá da Constituição Federal, e não deixar que crie entendimentos contrários à Constituição Federal. Mas, como esse negócio aqui se chama Brasil, olha só o que está escrito lá no título 2 dos Direitos e Garantias Constitucionais da Constituição Federal do Trabalho. Lá diz que todos são iguais perante a lei. Beleza? E lá diz também que todos possuímos de forma inviolável o direito à vida. Então, o direito à vida é inviolável. Isso está na onde? Na Constituição Federal, nossa lei maior. E o que os camaradas do Supremo Tribunal fazem? Eles lançam que eles legalizam o aborto praticamente. Eles praticamente legalizaram o aborto. Então, quer dizer, a função original deles não era fazer com que, não era guardar os princípios constitucionais? Se a função deles era guardar os princípios constitucionais, eles deviam guardar a Constituição Federal. Não, mas eles fazem é criar um conceito contrário à Constituição Federal. A Constituição Federal fala, olha, a vida é inviolável. E eles falam, não, pode matar, pode abortar. E olha só, eu estava até vendo aqui o que disse o Luiz Barroso, né, o ministro do Tribunal Superior Federal, né, do Supremo Tribunal Federal. Então, o Luiz Barroso, do Supremo Tribunal Federal, diz o seguinte: como pode o Estado impor a uma mulher, nas semanas iniciais de gestação, que a leve a termo, como se tratasse de um útero a serviço da sociedade, e não de uma pessoa autônoma, no gozo de plena capacidade de ser, pensar e viver a própria vida? Então, quer dizer, é um esculacho total. Aí ele fala que a gente está tratando a mulher como se o útero dela fosse um serviço à sociedade. É que ele está falando que quando não se permite à mulher o aborto, né, lembrando que o aborto já é legalizado para fins de estupro. Né? Nós estamos falando de um aborto aqui que a mulher não se cuidou, teve neném, né? Então, estupro, má formação, isso a lei já prevê. Nós estamos falando de um aborto quando a mulher não quer abortar e pronto. E aqui ele fala, né? Como se tratasse de um útero a serviço da sociedade e não de uma pessoa autônoma, com capacidade de ser, pensar e viver a própria vida. É só que o problema do aborto é que justamente, primeiro, ninguém obriga uma pessoa a engravidar. Engravida porque não se cuidou, né? Lembrando aqueles outros casos que a gente já falou, estupro, má formação, etc. Tirando disso, engravida porque a mulher não se cuidou, porque o homem não se cuidou. Então quer dizer, como assim um útero a serviço da sociedade se a gravidez é uma consequência de um ato sexual? Como assim um útero a serviço da sociedade? Parece que a mulher não teve alternativa a não ser engravidar. Ora, se ela não quer engravidar, toma anticoncepcional, usa camisinha, não faz sexo, sei lá, né? Mas não, para o Luiz Barroso, quando a lei, né, quando o Estado não permite que uma mulher faça aborto, o Estado está tirando dela a autonomia. Como se ela não tivesse autonomia na hora que ela engravidou, né? O Estado está tirando dela a capacidade de ser, de viver e de pensar a própria vida. O que o Luiz Barroso esquece é que o aborto não diz respeito só à mãe, não. O aborto diz respeito a uma criança que está lá no útero
da mãe, né? O aborto não diz respeito à sua mãe. O aborto diz respeito a uma vida que está lá dentro. E que até hoje a própria ciência não soube determinar ao certo quando aquilo pode ser chamado de uma vida ou quando ainda não pode ser chamado de uma vida. Nem a ciência conseguiu determinar ainda quando o neném, quando a criaturinha lá na barriga da mamãe passa a ser uma vida. Mas para o Barroso, não. Né? O arauto da moral, não. Por arauto da mulher, a mulher tem que abortar, porque senão o Estado está tirando dela a sua individualidade. O Estado está tirando da mulher o direito de pensar, né? Mas e a criança que foi abortada? Essa não tem direito nenhum, né? Enfim, eu só queria trazer para vocês pararem e pensarem um pouquinho sobre isso, né? O pessoal do Supremo Tribunal Federal, aqui no Brasil, eles agem como se fossem deuses. Não cumprem a hierarquia, porque a hierarquia não é eles ficar se metendo toda hora em leis que os outros criam, né? Vivem como se fossem reis e rainhas, porque inclusive nem no aeroporto, na sala comum, eles passam. Eu, por exemplo, viajo muito de avião, fazendo cursos da área de segurança. Eu tenho que passar no aeroporto por lado de dentro. Político passa, né? Você vê Bolsonaro atravessando o aeroporto todinho, Maria do Rosário, tantos outros políticos. Alguns, quando eles são odiados, eles são xingados lá dentro. O próprio Eduardo Cunha foi xingado no aeroporto. Mas os ministros não. Eles entram para o avião através de uma saída secreta, né? Uma coisa exclusiva que só eles passam. E eles também saem também de uma forma exclusiva. Eles não têm contato com a população. São reis, são rainhas. E ainda querem opinar em tudo que a Câmara e o Senado promulgam como leis. Então, quer dizer, para que manter a Câmara e o Senado se no frigir dos ovos quem vai decidir se aquilo vai valer ou não é o Supremo Tribunal Federal? Para que gastar tanto dinheiro com tanto deputado, com tantos senadores, se no frigir dos ovos o Supremo Tribunal Federal pode dizer: isso aqui não vale não. Essa terceirização aqui, ó, não vale não. Por exemplo, a relação sindical, né? Acabou de ser alterada a CLT, que diminuiu muito o poder dos sindicatos, né? A contribuição deixou de ser obrigatória. E depois isso foi julgado pelo Superior também, pelo Supremo Tribunal também. O Supremo Tribunal teve que julgar uma coisa que acabou de ser promulgada através da CLT. Ou seja, o que é promulgado através da CLT é promulgado através dos representantes do povo, né? Mas mesmo assim não há autonomia, né? É uma coisa de maluco o que acontece aqui nesse Brasil. É uma juristocracia, uma juristocracia. O Supremo Tribunal Federal se mete em absolutamente tudo e acaba ficando sem tempo para julgar coisas interessantes. Então, você tem vários casos de políticos denunciados por corrupção que o Supremo Tribunal não consegue julgar, porque está enfiado até o pescoço em pautas que a princípio não lhes diriam respeito, porque já passaram pela Câmara e o Senado e não estão infringindo nada da Constituição Federal, né? E eu repito, o papel original do Supremo Tribunal Federal é guardar a Constituição Federal, mas na verdade eles estão indo muito além disso, né? São os reis e rainhas que ganham muito mais do que os brasileiros comuns como eu e você, que recebem altos privilégios e ainda se julgam os salvadores da pátria. Só o judiciário pode salvar o Brasil do naufrágio. É brincadeira, né?